Olá! Ela começou a atuar no jornalismo profissional ainda durante a faculdade, praticamente na mesma empresa em que está até hoje, a Record TV. Também fez 2 anos de estágio em telejornalismo e 6 meses de estágio na área de comunicação em mídias digitais. Sempre aberta para novas oportunidades, tem experiência em produção de vídeos e textos. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2020, ela produziu como trabalho de conclusão de curso a série de reportagens O Olhar Estrangeiro sobre o Brasil. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje a jornalista Brenda Sarmanho. Olá Brenda, seja bem-vinda ao Mackenzie, seja bem-vinda de volta ao Mackenzie, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Por que você escolheu fazer jornalismo? Bom, o meu interesse pelo jornalismo, na verdade, nasceu porque eu fiz um intercâmbio escolar, durante a escola, o ensino médio, para fora do país, e eu decidi compartilhar a minha experiência assim, nas redes sociais. E foi a partir disso que veio a ideia dos meus pais, na verdade, que perceberam a minha aptidão assim, para falar com a câmera, para contar histórias, e falaram, por que você não faz jornalismo, que é justamente sobre isso, contar histórias. E aí eu decidi dar uma chance, na verdade não estava um pouco perdida na época, mas decidi dar uma chance porque realmente eu tinha aptidão para essa área e deu tudo certo, acho que foi a melhor escolha. Você não teve segunda opção, terceira opção, foi direto para o jornalismo? Minha segunda opção foi relações internacionais, já que eu tinha passado um tempo fora, me interessei por assuntos internacionais. Na verdade, é uma das abordagens que eu tenho interesse no jornalismo, mas eu achei que o jornalismo teria mais abrangência para que eu pudesse atuar. Por que o Mackenzie? O Mackenzie, eu sempre conheci o Mackenzie, por ter uma localização bem estratégica aqui em São Paulo, sempre foi uma faculdade conhecida aqui na cidade e, na verdade, eu conversei com algumas pessoas que fizeram curso de jornalismo antes de entrar, de escolher fazer o curso, e uma delas tinha feito o Mackenzie e me falou o quanto as aulas eram bastante práticas, bastante ativas, e isso me interessava muito, já que eu era uma pessoa que gostava de colocar muitas coisas em prática. Então eu decidi dar uma chance, fiz vestibular, passei e achei que seria uma boa escolha e realmente foi. Falar um pouquinho dos seus anos na faculdade, você desde o primeiro semestre sempre foi muito participativa, junto à turma e tal. Como é que foram esses anos? Como é que foi essa experiência em sala de aula? Olha, eu acho que foi bastante construtiva. Eu sempre falo que o Mackenzie tem uma estrutura muito grande, muito completa, nunca faltou acesso a gente a nada, a gente sempre pôde falar com a coordenação, com os professores do que a gente precisava, comunicar e sempre dava um jeito de fazer acontecer. E todos esses anos foram bastante produtivos. Eu sempre fiz questão também de ir além da sala de aula, fazer cursos extras nas áreas que eu tinha interesse, e foi isso que enriqueceu também a minha experiência na faculdade. Então esses anos foram bastante produtivos, eu sempre fiz questão de participar, fui representante de sala por alguns anos, então isso foi muito bom, assim. Lembro do nosso primeiro encontro, eu não era seu professor ainda, foi na Editora Abril. A gente foi fazer uma visita na Editora Abril, teve uma palestra e tal, eu lembro que eu peguei o seu celular para gravar, para fotografar os alunos, você já era representante de sala, acho que vocês estavam no segundo semestre. Quais foram as áreas que mais te interessaram? Quais foram as disciplinas que mais te interessaram na faculdade? Eu sempre me interessei por audiovisual, isso eu também sempre conversei com você, porque justamente por conta das redes sociais, eu já tinha essa prática nas redes de me filmar, de me gravar, e era algo que eu sempre me senti confortável e era algo que eu gostava de fazer. Então eu sempre gostei de editar, de gravar, de fazer todo esse trabalho de produção audiovisual, e foi por isso que eu acabei escolhendo ir para esse lado. Eu era muito engajada nas aulas de audiovisual na faculdade, por conta desse meu interesse, e foi por isso que eu acabei indo para esse lado mesmo, acabou resultando onde eu estou hoje, que é mais na área de televisão. Que trabalhos assim você destaca durante o seu período? Olha, realmente me satisfez. Claro, a gente sabe que nem tudo satisfaz o aluno, nem todas as disciplinas, nem todo o conteúdo, mas o que te agradou fazer na faculdade? Olha, na faculdade eu lembro que a gente fez um trabalho audiovisual foi, se eu não me engano, um documentário sobre os floristas ali na Avenida Doutor Arnaldo. Foi um dos primeiros trabalhos audiovisuais assim, que a gente fez em grupo e foi um trabalho que o resultado ficou muito tocante assim, para mim. Foi muito legal ver que a gente conseguiu captar realmente a essência das pessoas, que é algo que a gente sempre aprendeu a fazer na faculdade, que os professores sempre falaram para a gente buscar trazer para a tela. E acho que esse foi um dos primeiros trabalhos que eu percebi que a gente conseguiu fazer e conseguiu aplicar as técnicas tanto teóricas
teóricas na parte prática, então isso foi muito bom. E além disso, claro, o meu TCC eu já sabia que tinha que ser audiovisual, porque era a área que eu mais tinha interesse, então acabei entrando nessa e acho que apesar de ter sido um grande desafio, né, por ter sido na pandemia, teve um resultado bem legal, um resultado que me agradou bastante. E você passou por telejornalismo antes da pandemia, né? A gente fez uma visita na TV Cultura, não sei se você se recorda, eu acho que você já tinha um interesse ali forte, né, como você explicou, em razão das mídias, né? A gente fez tanto a visita na Cultura quanto na própria Record, né? Eu lembro que me abriu os olhos também. Hoje em dia é engraçado que virou cotidiano, mas na época eu lembro que me brilhou muito os olhos estar ali naquela área de produção, ver o set de TV, ver como tudo era produzido. E isso realmente foi um destaque para mim. Na época você me ligou para falar da questão do estágio, não sei se você se lembra, né? Você estava indo para a Record, eu não lembro, tinha alguma questão aí que você precisava de um documento para poder entrar na Record, não, para ser contratada pela Record, né? Exatamente, eu lutei bastante aí para conseguir me destacar. Dei todo um jeito, pedi, né, recomendação de vocês, professores, e tive toda a atenção que eu precisava, e isso fez toda a diferença. Brenda, às vezes o que acontece com o aluno de jornalismo é no término do estágio, né, dá uma certa insegurança, porque termina a faculdade, geralmente você está ali no final e a empresa acaba desligando esse profissional. Você não teve esse problema? Não, eu não tive esse problema, na verdade, eu acho que isso parte muito da forma como você é proativa dentro do estágio, né? Isso sempre foi algo também que foi mencionado pelos professores, para a gente procurar se manter em destaque, se manter em conversa, bem ativo, né? Eu até converso com o pessoal lá de onde eu trabalho hoje, e as turmas que estão vindo agora estão se sentindo mais tímidas, assim, para falar com os profissionais, né? E isso foi uma coisa que eu nunca tive. Eu sempre fui bem aberta a conversar, a mostrar o quanto eu tinha interesse em estar lá, em crescer na empresa, e é isso que deixou eles confiantes. Então, ali chegando mais perto, especialmente do meu último ano de faculdade, eu comecei a falar com os profissionais que eu trabalhava e falava, eu tenho interesse em continuar aqui, eu estou aberta a qualquer vaga, e acho que isso que fez a diferença. Eu fui a única contratada do meu grupo de estágio ali na Record, e acho que foi justamente por isso, porque eu cheguei e realmente falei, eu quero estar aqui. E às vezes a gente tem vergonha de falar isso, mas é o que faz a diferença, né? Mostrar. Tem algum diferencial que a faculdade, e se não tiver, não tem problema nenhum, pode falar, tem algum diferencial que a faculdade, que você destacaria, assim, que te ajudou profissionalmente dentro do curso? Eu acho que na faculdade, é o que eu digo, sempre falo do Mackenzie, eu acho que a estrutura faz muita diferença. A gente fala, brinca, mas realmente ter acesso a bons computadores, a bons equipamentos de produção. Eu lembro que a gente teve aula de como criar no Photoshop, como editar vídeo, como produzir mesmo inteiramente. A gente, como profissional, fez total diferença para mim. Eu acho que é isso que eu converso também com profissionais de outras faculdades, que às vezes não tinham acesso a equipamento, não tiveram essa proatividade de poder produzir por si só, e eu acho que isso foi o que fez o diferencial para ser um profissional completo, assim, pelo Mackenzie. Ô Brenda, quando você entrou no curso, já há um certo tempo o diploma não era mais obrigatório por exercício profissional do jornalismo. Isso não passou pela sua cabeça? Não passou pela minha cabeça, e até hoje, inclusive esses dias, estava conversando com amigos sobre o quanto eu ainda guardo muito das aulas teóricas, assim, do quanto essa teoria é importante, essa bagagem, né, é importante para o profissional de jornalismo, que muitas vezes a pessoa que não teve acesso a essa faculdade não ia ter, né, essa bagagem. E eu acho que isso faz sim diferença, principalmente naquelas horas, na hora H, né, de exercer a profissão. Faz diferença ter essa bagagem que a faculdade traz mesmo. Você se formou em 2020, faz pouco tempo, não faz nem 3 anos, né, na realidade. Você acha que é muito cedo para falar? O jornalismo mudou da época que você se formou até agora, apesar do pouco tempo? Eu acho que, com certeza, sim. Acho que está mudando muito rapidamente, assim. A cada 6 meses, a cada 3 meses tem uma coisa nova. A gente vê hoje em dia muito as vagas exigindo pessoas que sabem, principalmente, se adaptar a essas novas mídias, as novas plataformas que surgem a todo momento, né? E o jornalismo, por ser informação, está sempre presente, tem que estar sempre presente nessas novas formas, nessas plataformas, né, de mídia. Então, com certeza, está sempre atualizado das novas plataformas que surgem, das novas formas de se comunicar, é muito importante para o profissional de jornalismo.
Você estaria preparada para atuar fora da televisão, por exemplo, em algum outro veículo? Isso é uma coisa que eu penso muito atualmente, porque eu acho que, principalmente nas empresas tradicionais, a evolução é um pouco mais devagar, né, como profissional, o crescimento. Essas empresas de carreira têm uma outra dinâmica, e hoje em dia, justamente com essas novas mídias, o crescimento, o desenvolvimento é bem mais dinâmico. Então é algo que eu tenho interesse e é por isso que agora eu tenho buscado estudar além, né, do que a faculdade me proporcionou, justamente para estar preparada para vagas em outras mídias. Exemplo de estudo, exemplo de... Eu, na verdade, acabei de contratar um curso de marketing digital, na verdade, porque, como eu falei, era uma área que sempre foi do meu interesse, né? Ir mais para essa área do digital, da internet. E então essa é uma área que eu sinto que a gente teve um pouco na faculdade. Eu lembro que a gente teve o curso de marketing, a aula de marketing, que foi importante para ter uma noção básica, mas eu acho que ir um pouco além para entender ferramentas de SEO, como administrar uma rede social de alguma empresa, né, de algum veículo, é muito importante também, é algo que eu busco hoje em dia. Você falou de experiência internacional, de viajar, né? Você viajou, você aperfeiçoou seu inglês e tal. E por que você escolheu essa temática do TCC? Tem a ver com a sua viagem? Tem a ver com o fato de você ter uma vontade de trabalhar mais com jornalismo internacional? Tem totalmente. Na verdade, eu lembro exatamente o momento em que me deu um insight, assim, vou fazer meu TCC sobre isso. Eu sempre fiz os meus trabalhos da faculdade relacionados a isso. Eu lembro que um dos primeiros que a gente fez, uma das primeiras matérias, eu e minha amiga, né, a gente fez uma matéria sobre o intercâmbio aqui pelo Mackenzie. E a gente entrevistou uma das estudantes que tinha ido para a Espanha e a gente queria saber o que foi de interessante, né, ela ir para fora, como é que foi essa troca, esse intercâmbio. E os meus trabalhos sempre foram muito pautados nessa área de internacional, de viagens, de pessoas que tinham experiência fora. Sempre tive interesse em estrangeiros, que eu acho que é muito legal essa troca cultural. E foi aí que me deu um insight. Eu falei, caramba, eu gosto tanto de conversar com estrangeiros, de ter essa troca cultural, então vou fazer o meu TCC sobre isso. E aí foi que deu a ideia, né? Eu não podia, não ia ser tão fácil fazer uma viagem para fora, durante aquela época, justamente por causa da pandemia. Então eu preferi falar com as pessoas que estavam aqui mesmo, os estrangeiros que vivem no Brasil, para entender como é que é essa dinâmica. Lembrando dos trabalhos da sua turma, eu acho que nós tivemos belíssimos trabalhos, tal. Você acha que a pandemia acabou prejudicando, não atrapalhou? Porque no teu caso, por exemplo, eu acho que pouco incomodou. Acho que você acabou conseguindo fazer uma série de reportagens sem necessariamente te atrapalhar no processo. Eu acho que muita gente acabou indo pelo caminho mais fácil, né? Claro que realmente dificultava executar muitas coisas, mas eu acabei decidindo fazer o que era possível, mesmo que fosse mais difícil. Até eu lembro que eu conversei com você sobre mudar para um podcast, mas realmente eu acho que não era algo que ia me deixar muito feliz, porque eu gostava muito de audiovisual. E mesmo que não fosse possível ir na casa dos entrevistados, né, que era uma coisa que estava muito limitada, eu dei um jeito de fazer a entrevista por Zoom e a gente fez acontecer. E ainda assim consegui ter um contato bem humano com os entrevistados, trazer a essência deles para a câmera, mesmo que fosse de forma remota, e foi um resultado muito bom. Fala um pouquinho do seu trabalho, o que você desenvolve, como é que é a sua atuação no cotidiano? Hoje em dia eu acho que eu me sinto bem feliz na área que eu atuo, que era o que eu busquei bastante durante a faculdade, né? Hoje eu sou apuradora de notícias na área de internacional da Record TV, então eu recebo tudo que chega das agências internacionais, as notícias do dia, seleciono, monto uma pauta e vendo isso para os editores-chefe, né? Para a gente saber o que a gente vai dar no dia a dia. E eu gosto muito do que eu faço, acho que é o que eu sempre busquei, principalmente para essa área de internacional, também no audiovisual, mas eu acho que o interesse, o desejo vai se renovando, né? E a gente vai se transformando conforme o tempo passa. E hoje em dia eu acho que eu quero ir além, né, da TV e também para as mídias digitais, é uma coisa que eu busco, mesmo que não seja tanto para a área internacional, acho que hoje em dia eu estou disposta a ceder um pouco dessa área para abrir mais o meu leque de opções. E há essa possibilidade dentro da Record, porque você tem, enfim,
várias várias editorias? áreas. Sim, eu acho que há também essa área dentro da Record. É uma opção que eu estudo também. Eles têm tanto o R7, que é a área de mídias, quanto outras produções que eles fazem, mesmo puxando os jornais da casa para ir para as mídias digitais. Também seria um projeto interessante que eu poderia pensar. Então, é mais ou menos isso que eu estudo agora. Qual a avaliação que você faz do jornalismo praticado no Brasil, Brenda? De forma geral, eu acho que você deve ter entrado na faculdade, talvez pensando num... Sempre que a gente entra, né, pensa um sonho, vou ser isso, vou ser aquilo. E no teu caso, eu creio que não mudou muito o seu objetivo. Como é que você avalia o jornalismo que a gente faz hoje? Eu acho que o jornalismo que a gente faz hoje ainda é muito editorial. A gente ainda tem que ceder muitas coisas que a gente não deveria ceder para a linha editorial da empresa, né? Isso eu acho que afeta bastante o exercício do jornalismo. E a gente aprende até um critério de noticiabilidade, né, que vai além, que tem o objetivo de fazer o serviço, né, ao público, que é informar, mas infelizmente isso tem que acabar sendo adaptado aos interesses da empresa. E acho que isso é uma das coisas que torna complicado, mas acho que isso não é também um problema do jornalismo brasileiro, acho que é um problema do jornalismo no geral, né? Se adaptar à linha editorial da empresa, aos interesses também financeiros. E acho que isso impacta sim. Mas eu acho que o jornalismo brasileiro é bastante humanizado, né? Bastante real. Acho que a gente vai a fundo em entender quem são as pessoas que estão por trás da história. Acho que isso é um destaque no jornalismo brasileiro. Uma coisa que eu acho que eu percebo também nos veículos internacionais é que eles costumam mandar os apresentadores, por exemplo, que estão na frente do jornal, né, para ir para o local onde está acontecendo as coisas. Então, assim, guerra na Ucrânia, eles mandam a pessoa ali que está te contando toda a noite o que está acontecendo, eles mandam essa pessoa lá para a Ucrânia. Então, você vê que parece que o jornalismo é um pouco mais ativo lá fora, né? Às vezes falta um pouco dessa proatividade aqui no Brasil. Acho que é uma das coisas que eu destacaria. Vocês têm correspondentes? Eu sei que as emissoras diminuíram o número de correspondentes, ou praticamente vocês compram esse material e aí você aqui meio que faz uma decupagem, uma escolha do que vai para o ar? Na Record a gente tem correspondentes, a gente tem 4 correspondentes pelo mundo, mas é muito pouco, assim. Quando acho que a gente ainda confia muito, acaba necessitando muito de conteúdo das agências, do que é mandado lá de fora, e também a gente acaba contratando freelas, dependendo de onde acontece a notícia, do que a gente precisa. Mas tem muita coisa que acontece pelo mundo e eu acho que ter mais correspondentes, ter acesso a pessoas que estão no local faz a diferença. Acho que é isso que acho que não deveria ter diminuído, acho que deveria ter aumentado, né? Em termos de diversidade, você sente diversidade no seu local de trabalho ou no jornalismo de forma geral? Eu sinto que isso tem mudado bastante nos últimos anos, desde que eu me formei, aliás. Percebi uma consciência maior na empresa, em ser inclusiva, nas empresas no geral, né, em ter vagas mais voltadas a isso para trazer mais diversidade, mais inclusão. Acho que é super importante, porque quando eu entrei no estágio, eu não via muito disso. E agora, de uns anos para cá, principalmente nos últimos 2 anos, eu vi bastante essa transformação, de terem procurado trazer mais diversidade mesmo para o meio de trabalho. A sua turma, eu acho que eu não lembro exatamente o número, né, mas era uma turma que tinha muitas mulheres, né? O jornalismo é feminino? Eu acho que depende muito da área, né? Eu acho que na televisão eu sinto que é bem diverso. Acho que é uma das áreas mais equilibradas assim em gênero na televisão. Essa é a impressão que eu tenho. Mas a gente vê essa diferença no impresso, é um pouco mais feminino, né? No jornalismo esportivo é bem mais masculino. Então varia muito da área, mas eu acho que esse equilíbrio deveria ser mais notado, mais trabalhado nas mídias. Como é que você avalia o mercado de trabalho hoje, por exemplo, para quem está se formando? E como, não sei se você tem contato, né, com as pessoas da sua turma, se as pessoas estão trabalhando, como é que estão hoje? Eu acho que, assim, metade tá trabalhando, metade tá tentando alguma coisa, não tá muito fixo, tá indo como dá para ir, né? E pouca gente está, eu acho que é onde queria estar, né? Porque as vagas estão cada vez mais reduzidas, principalmente nos meios tradicionais. Mas eu acho que o que faz diferença realmente é estar o mais atualizado das novas mídias, das novas
notícias, dos novos acessos que a gente tem hoje em dia à informação, né? E acho que isso é o que destaca, mostrar que a gente está proativo no meio. Eu sempre tive meu canal no YouTube durante a faculdade, sempre mantive isso aceso, e isso foi uma coisa que me destacou, porque mostrou que, além da faculdade, além daquilo que eu estava fazendo, eu estava buscando um crescimento profissional, e acho que isso destaca muito a gente como jornalista. E é uma coisa que realmente tem que ser pensada. O seu canal, você leva para uma linha mais profissional ou é mais um prazer mesmo? Hoje em dia é mais um prazer, quer dizer, sempre foi um hobby, né, mais um prazer, mas hoje em dia eu busco mais o profissional. Hoje a gente tem que se adaptar muito ao que as plataformas exigem, né, para ter uma entrega do conteúdo, e isso acaba tirando um pouco, às vezes, do profissionalismo que a gente queria deixar, né, da exigência, da qualidade que a gente queria ter no material, por conta da frequência que a gente tem que manter para ter a entrega do conteúdo. Mas hoje em dia eu busco um equilíbrio, assim, ainda é um local onde eu quero fazer o que eu gosto, falar sobre o que eu gosto, né, que não necessariamente é o que eu faço no meu trabalho, por conta, né, das necessidades do dia a dia, mas é um hobby, mas é algo que eu busco tentar levar a outro patamar, né. Eu vou falar duas palavras aqui que eu acho que é inevitável discutir quando a gente está falando de jornalismo, principalmente nos dias atuais. Fake news e ChatGPT. Esses dois eu estava até conversando sobre com uns amigos esses dias, né, que o ChatGPT é algo assustador, né? Eu acho que eu poderia dizer assustador porque, de certa forma, a gente pensa para onde isso vai, né? A gente vai ter controle disso? E será que isso vai substituir o meu trabalho, né? Ainda mais como edição de texto, que muitos jornalistas fazem, é uma coisa que o ChatGPT faz em segundos, né? Escreve textos em segundos, que muitas vezes são tão bons quanto um texto profissional escrito por um humano, e acho que isso é algo a se pensar. Eu acho que a gente tem que se acelerar, eu acho que inevitavelmente a gente tem que se adaptar a essas novas plataformas e saber usar com consciência a nosso favor, porque vai ser exigido isso no mercado, não tem jeito, mas é algo que tem que ser pensado, que tem que ser discutido para ser regulamentado. E em relação a fake news? Fake news eu acho que vai ser um problema recorrente, né? Desde que a gente começou a atuar mais em todos os tipos de mídia, o jornalismo tem que combater fake news, eu acho que é algo recorrente, mas acho que cresceu muito essa importância em provar o que é fake news para as pessoas, né? O quanto a gente está ativo em mostrar o que é fake news e combater as fake news. Acho que isso vai ser um trabalho constante. E é importante, mas eu acho que quanto mais ativo a gente tiver em ensinar mesmo ao público o que é verdade, o que é mentira, o que não é verificado e o que isso vai ser um sucesso, isso é assim que a gente vai para frente. Qual o futuro do jornalismo, Brenda? Eu acho que o jornalismo não tem como prever o futuro, mas eu acho que o jornalismo é transformação. Cada vez mais a gente vai transformar a forma como é produzido o jornalismo e o quão rápido ele é feito. Acho que a rapidez é algo que tem evoluído cada vez mais nesses últimos anos. Credibilidade? A credibilidade é sempre o que vai destacar o jornalismo, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa pode postar na internet o que quiser e vai parecer que é uma informação. Mas quando vem a informação de verdade, com credibilidade, a gente vê nos meios tradicionais. E são a esses meios que o público vai recorrer, né? Um arrependimento por ter feito jornalismo? O salário é um pouco difícil, né? Acho que nesse sentido eu poderia ter percebido um pouco antes, mas não é um arrependimento. Acho que eu fui para a área que eu deveria ir, acho que foi muito importante. O jornalismo dá base para muitas outras áreas, né? Então acho que mesmo que eu queira ir para outra área, agora eu queira fazer algo diferente no futuro, a base que o jornalismo me deu para poder me comunicar, para poder passar informação como profissional no geral é muito importante e faz o diferencial. Brenda, obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer, acho que foi trabalhar com você, né? Eu trabalhei com você durante, acho que 2 anos seguidos, né? Em vários projetos, foi bastante interessante, foi ótimo também ter sido teu orientador, principalmente num momento tão difícil como foi a pandemia, né? E a gente, acho que conseguiu fazer um trabalho bastante interessante, eu me lembro inclusive da sua banca, né? E isso foi destacado na sua banca. Sucesso na sua carreira, seja ela qual for, né? Se você vai escolher esse caminho internacional ou se você for mudar. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer trazer essas memórias de volta.
E nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.